A leitora repetiu o ritual por 3 dias e a nossa equipe a acompanhou indo e voltando do parque. Ela chega às 7 horas da manhã, senta em frente ao elefante, abre o livro do José de Alencar e começa a ler. Quando nos aproximamos, é possível notar que há outra obra por dentro do livro. No último dia depois de terminar o livro, ela levanta, coloca o título verdadeiro dentro da obra de José de Alencar, olha para os lados e fica 2 horas sentada com o exemplar na mão. A nossa equipe tentou conversar com a leitora. Qual que é o seu nome inteiro, por gentileza? Tatiane. O que você gosta de ler, Tatiane? Eu gosto de clássico, né? Clássico da literatura brasileira e tal. Ah, legal. E sem ser clássico você não gosta, né? Tipo John Green? Não. Mas você sempre vem aqui pra ler? Sim, eu sempre venho aqui ler, para aqui e leio várias coisas. E nunca veio aqui pra ler nenhum livro sem ser clássico? Não, só clássico mesmo. Que nem agora eu tô lendo esse daqui, ó, chama Tio, do José de Alencar. Mas a nossa equipe tem te acompanhado e todos os dias você fica aqui perto do elefante, coloca um livro do José de Alencar, mas dentro sempre tem outro escondido? Não, eu nunca fiz isso. Então tá, mas quais você já leu do José de Alencar? Senhora, você já leu? Senhora? Você já leu Senhora? Senhora, por que você não quer falar comigo? Senhora? Ei, não se esqueça, o livro Senhora, do José de Alencar e outros livros também estão de graça na Amazon. Para baixar, basta entrar no site amazon.com.br/Elephant Parade. Oi pessoal, tudo bem? O livro de hoje é Senhora, do José de Alencar. Um livro clássico da literatura brasileira da época do romantismo. Mas antes de qualquer coisa, vamos tentar entender. Antes de você sair desse vídeo, por favor, não saia. Eu prometo para você que eu vou fazer você ver isso com outros olhos. Ver a literatura clássica e o José de Alencar, mais ou menos ali de outro jeito. O que acontece, gente? O Zé, vamos chamar assim para ficar mais próximo da gente. O Zé estava ali na época do Dom Pedro II, né? Ele era um cara escravocrata, era um cara que pretendia defender a moral e os bons costumes. Eu juro para vocês que era isso que ele falava. E ele tinha, né, ele se incentivava muito pela cultura europeia, até porque nós éramos uma colônia, nós fomos uma colônia portuguesa. O Dom Pedro II nasceu aqui no Brasil, mas a gente ainda tinha toda uma questão portuguesa muito vigente. Então a literatura estava sendo construída aqui no Brasil. E o Zezão, ele queria fazer o quê? Ele queria mostrar que a gente era bom, que o brasileiro era supimpa, era bacana, era da hora. Mas é claro que ele ia trazer isso como, gente? Ele ia trazer isso com português. Então, assim, sempre vai ter um português que é lindo, que é maravilhoso, que vai salvar e tal, todo mundo. E ele é da época da escola do romantismo. Então, assim, ele considera o índio como um brasileiro, só que é um índio americanizado, né? Um índio grande, forte, bonito, que, né, vai se sacrificar pelo português e assim vai. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só que o Zezão ali, o José, ele queria mesmo mostrar que a nossa literatura era boa, então ele não parou só na fase indianista. Ele também tem uma fase histórica que fez menos sucesso, até porque quando a gente fala de fase histórica na literatura, normalmente a gente está falando, gente, de pegar uma coisa anterior, uma coisa do passado. E o nosso passado, o Brasil é muito recente, né? A gente estava em 1870, mais ou menos, nessa época. Então, assim, o Brasil tinha sido descoberto em 1500, sabe? Além disso, ele também criou a literatura regionalista, que é mais ou menos o que a gente vai ter só em 1930, na segunda fase ali do modernismo, com Jorge Amado e Graciliano, né? É bem pouquinho, não é exatamente igual à fase do modernismo, mas traz regiões brasileiras, né, que até então não estavam tão presentes na literatura. E o Zezão foi lá e falou, não, vou fazer um livro disso aí. É claro que ele não falou desse jeito, porque o José de Alencar, ele gostava de falar difícil. Ele gostava de mostrar que nossa gramática era diferenciada, era bacana, era bonita. E tudo que ele falava, ele bota um monte de coisa, um monte de figura de linguagem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Esse é o Zé de Alencar. Então tudo bem, vamos lá de novo. Fase indianista, certo? Fase regionalista, fase histórica e por último e não menos importante, não necessariamente nessa ordem, a fase urbana, né? Que é justamente a fase de Senhora, que é o livro que a gente vai falar hoje. 2000 anos depois. Mas o mais legal de Senhora é que é toda uma crítica social. A corte da época que ficava no Rio de Janeiro, né, toda a burguesia do Rio de Janeiro, que ela é
quase, ela tem um pezinho ali no realismo, que ia vir logo depois do romantismo com quem? Machadão, nosso brother, nosso amigo, que também era, de certa maneira, amigo do José de Alencar, botou o cara na Academia Brasileira de Letras e tudo. Então, por que tem essa dose realista? Porque um tem crítica social, então a gente não tem personagens tão perfeitos, né? Os personagens, tudo que eles fazem, o narrador tem uma crítica por cima. Além disso, tem uma análise psicológica, que não era tão comum no romantismo, né? No romantismo era assim, ah, minha senhora maravilhosa, linda, te amo, beijo, você é incrível, você é quase uma santa de tão perfeita. Linda garota, matrimônio. Então vamos direto para a história. Está lá a Aurélia procurando seu boy magia, procurando seu boy no Tinder? Não, na janela mesmo, no caso, que era o Tinder da época. Não tinha rede social, você ficava onde? Na janela, para ser vista ali, ó, plena e bela. E aí ela conhece Seixas e fala, gostei desse boy aqui, esse boy magia, interessante ele. E aí os dois começam a ter todo um flerte, um relacionamento ali, ah, pode ser, será que dá match, será que não dá e tal. Só que temos um problemaço, tá? Qual que é o problema da época, né? A Aurélia é pobre, então ele olha aquele casamento, aquele possível casamento e fala, acho que não tá muito certo isso aqui não, acho que não vai dar muito certo. E abandona a Aurélia para se casar com outra mulher que é rica. E aí a Aurélia fica muito chateada. E ela, que é uma mulher, é uma personagem extremamente cínica e que tem uma aversão, de certa maneira, ao dinheiro, porque ela acha que a sociedade é extremamente, sabe, supérflua de só ligar para o dinheiro e não ligar para as outras coisas. Olha mais uma vez a crítica aí, né, através dessa personagem, a crítica social, que na época todo mundo só ligava para isso. Isso aqui, ó. Não só na época, né, galera? Mas tudo bem, né? A maioria das pessoas ainda se preocupa só com isso daqui e esquece do resto. De qualquer maneira, a Aurélia, ela fica muito chateada, ela fica mais chateada do fato não dela ter sido abandonada, mas ela ter sido trocada não por amor, mas por dinheiro. E como todo bom livro romântico, como todo bom livro do José de Alencar, o que acontece, gente? Tem uma reviravolta fatal. Porque, vamos lembrar, romantismo, gente, é a novela. É a estreia da novela brasileira, sabe? Todo livro do romantismo é uma novela. Então, sabe a novela que se acompanha, das 9, que sua mãe, sua avó, seu pai acompanha? É essa novela aí que vocês vão ver no livro, né? Então tem uma reviravolta, que é o seguinte, um avô da Aurélia reaparece e aí ele acaba morrendo e deixa pra ela uma herança e ela fica milionária. Muito mais rica, mas muito mais rica do que a mulher que o cara largou ela. E aí ela resolve uma revanche, revenge, saca? Sabe aquele seriado que chama Revenge? É tipo isso, deve ser baseado em Senhora do José de Alencar. Ela planeja uma grande revanche, que é a seguinte, ela pede pro tutor dela fazer e tentar falar com o tal Rodrigo, falar com o boy magia dela lá, e oferecer para ele um contrato de outro casamento, porque ele ainda está em vias de casar, por 100 mil contos de réis, que é muito mais do que a outra tinha prometido para ele. Só que com uma condição, a noiva só vai poder assumir a identidade, dizer quem é essa noiva que está querendo pagar 100 mil contos de réis no dia da noite de núpcias. E aí ela pensa o seguinte, ela fala, olha, se ele aceitar, beleza, eu vou ter comprado ele, essa vai ser minha revanche. Se ele não aceitar, eu posso até talvez perdoá-lo por tudo isso que ele fez e por ele ter sido tão mesquinho. Mas é claro que o homem aceita, gente. O homem já tinha, sabe, não casado com ela por causa de dinheiro. Aí veio outra proposta, eu não quis saber nem quem era mesmo. Ele falou, demorou, cola aí, é nóis, onde eu assino? Aqui, tá bom, assinou. E aí no dia da noite de núpcias, ele fica extremamente feliz quando ele vê que é a Aurélia, a tal noiva, né, que prometeu pra ele 100 mil contos de réis por contrato, e vira pra ela e fala, ai, que bom que é você, amiga, eu sempre te amei, eu sempre desejei você, mesmo estando com outra pessoa, mesmo sendo te abandonado. E aí ela vira e fala, você agora vai pagar, por quê? Porque você é meu, eu te paguei, eu te dei dinheiro, eu te comprei, você é meu agora.
e essa é a minha revanche para você. Então nós temos aí, o livro é dividido em 4 partes. E essas 4 partes são todas nomeadas como uma parada mercantilista, sabe? Que é tipo a dívida, a quitação, o valor. É tudo desse jeito que é justamente para a gente ter uma noção da crítica social de tipo, é dinheiro que vocês querem? É dinheiro que importa para sua sociedade, não amor? Toma! Tá aí pra você. Como é difícil conviver com gentinha que não conhece, que não tem a mínima ideia, a menor noção do que sejam bons hábitos. Não deixem de ler José de Alencar, não deixem de ler os livros clássicos, mas já vão com essa, tirando a mochilinha do preconceito que vai ser ruim, e com outra mochilinha que é assim, deixa eu ver o que é isso, deixa eu entender como que era a literatura brasileira, deixa eu entender quem era José de Alencar, deixa eu entender o que era o romantismo, porque aí fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais fácil, sabe? Sem essa exigência que a gente tem que ter com a literatura, porque senão fica tudo pesado mesmo, certo? Mas também pode fazer que nem a senhora, que a gente começou o vídeo, e ler John Green, e ler Paulo Coelho, e ler Crepúsculo, e o que você quiser. Leia o que você quiser, porque tudo é literatura, gente. E a gente está aqui para juntos desmistificar a literatura e indicando todos os livros que a gente puder, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau! O elefante faz parte da Elephant Parade, uma campanha mundial contra a violência dos elefantes. 85 desses filhotes em tamanho real estão espalhados pela cidade de São Paulo e a Amazon decidiu decorar o seu com clássicos da literatura, como Dom Quixote e O Mágico de Oz. O elefantinho tem até o seu próprio Kindle e as leituras dele são controladas à distância pelo escritório da Amazon Brasil. Uma boa notícia é que você pode baixar uma das leituras dele gratuitamente. Basta acessar o site www.amazon.com.br/elefantparade e aproveitar a leitura.